gente, eu estou aqui para fazer o vídeo sobre a monitoria do direito penal. E o nosso primeiro assunto é a introdução do direito penal, conceitos e definição. Então vamos lá. O primeiro detalhe que vocês devem ater-se é exatamente sobre a questão da sociedade. Ela necessita de algo que os proteja. Isso parece meio estranho, mas se vocês já leram sobre o Hobbes e a teoria dele sobre a natureza do conflito, vocês verão que é um pouco mais simples essa questão. Nós temos o ordenamento jurídico, só que ele por si só, ele não defende a gente. Logo, é necessário algo que possa defender os bens jurídicos mais importantes para o Estado e para a sociedade. E esse conjunto de normas é chamado direito penal. No nosso ordenamento jurídico, nós temos vários tipos de sanções. Porém, a sanção mais potente é a sanção penal. Por isso que mais para frente, quando eu começar a falar sobre os conceitos, vocês saberão mais ou menos como se define essa questão de sanção. Desta mesma sanção, o último ato dela é a pena, que é a última causa que existe entre esse laço de crime e ilícito penal. Então, por enquanto, vocês precisam pelo menos saber disso. Como vocês já estudaram história do direito, vocês já sabem mais ou menos que os tipos de pena que tinham naquela época, inclusive na Idade Média, eram sobre mutilações e execuções. E nem me fale sobre a Revolução Francesa também, porque teve várias decapitações em público. Era uma verdadeira festa que eles faziam quando acontecia isso. Foi só depois que Foucault ele começou a pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, e ele viu que as penas físicas elas não diminuíam os crimes. Então ele pensou numa prisão psicológica para a pessoa, onde ela e a sua psique sentiriam-se abaladas. Foi aí que o direito penal ele começou a ser reformado. E isso é um assunto que eu não irei adentrar, porque vai dentro da psicologia jurídica que vocês irão aprender. A ideia agora do nosso ordenamento jurídico é basicamente tentar ressocializar aquele indivíduo. Então não é mais aquele fato de punir ele, mas você pune a transgressão dele e não ele em si. Isso é uma questão muito importante para vocês, porque cai muito em provas e é bem provável que o professor vai fazer essa pegadinha com vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre a definição. Durante vários e vários anos e até séculos, eles tentaram fazer uma denominação do que seria esse estudo de normas, do que seria esse estudo mais ou menos sobre transgressões e sobre as penas, esse tipo de coisa. Será que seria o estudo do crime, direito do crime? Eu não sei. Eles começaram a pensar e o ramo que mais deu certo foi direito penal, porque ele se liga à pena e todos os institutos da pena. Então ele era mais geral do que o crime em si. Por isso que escolheram direito penal. E é essa a maior característica, a maior definição. O conteúdo do direito penal é muito simples. Como o professor ele mesmo fala, ele estuda a pena, o delinquente e o crime. São essas três coisas que são, como eu posso dizer assim, o conteúdo geral. Lembrem-se muito bem disso. O crime, a pena e o delinquente. Esse é o conteúdo do direito penal. Agora eu irei um pouquinho mais além, nos caracteres do direito penal. Para que vocês possam entender um pouquinho mais do assunto, eu terei que usar um pouquinho de teoria geral do processo. Se o Estado não tivesse o poder de punir, e se o direito penal fosse do ramo privado, o que aconteceria? Imaginem só, não seria uma autotutela? Por esse motivo, o ius puniendi vai diretamente para o Estado. Ele seria a terceira pessoa desinteressada que resolveria o conflito. E por ser uma relevância
para a sociedade é impossível que o direito penal fosse um ramo privado. Então os próprios preceitos, eles impedem que isso aconteça. Seria uma autotutela. E isso vocês vão aprender dentro da teoria geral do processo, mas por enquanto é bom para que eu explique melhor o porquê que o Estado tem o ius puniendi, o poder de punir. E mais para frente, ou melhor, eu acho que eu vou falar agora sobre os dois aspectos que tem o direito penal: o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. O aspecto subjetivo, ele é esse poder que o Estado tem de punir as pessoas. Esse é o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é a própria lei, o próprio direito penal. E o direito penal é que comanda, ou melhor, regula esse direito subjetivo. Logo, o Estado não tem todo o poder de punir, porque existe uma lei, existe uma norma que impede que ele possa usar esse ius puniendi para fazer algo exorbitante ou um abuso de direitos. Então, não há o poder muito amplo para o Estado de punir como ele queira punir. Existe o direito penal objetivo que reduz esses aspectos. Então é muito importante também que vocês saibam disso. E por fim, para fechar hoje, eu irei falar sobre o caráter dogmático do direito penal, que eu acho que isso não é um segredo nenhum para qualquer um que estude direito. Ele tem um caráter dogmático, como o positivismo tem um caráter dogmático, que é aquela questão de que não há reservas para transgredir aquela lei. Se você fizer algo contra aquela lei, virá uma sanção. Então não há como fugir. E esse é um sistema de normas que não podem ser quebrados. Eles devem ser cumpridos. E é por isso que o direito penal ele tem o estilo técnico jurídico, que permite a pronta realização daquele direito. Entenderam? Um último comentário que eu queria fazer, e também é uma dica que eu dou àqueles que estão estudando direito. Não esqueçam da matéria que vocês aprenderam nos períodos anteriores, porque se vocês verem, eu uso tudo aquilo que eu aprendi nas matérias anteriores e eu acho muito importante. Se vocês esquecerem de alguma coisa, vão lá no livro e leiam ele novamente. Lembrem-se disso, isso é uma dica muito importante, porque quando você chega no 7º, no 8º período, para você voltar todos aqueles períodos atrás e recuperar todo aquele conhecimento vai ser muito difícil. Portanto, tentem agrupar todo aquele conhecimento como se fosse uma escala. Não percam esse conhecimento. Entenderam? E por hoje, a gente fica por aqui. Na próxima, nós iremos começar sobre os princípios. Nós iremos começar a falar sobre o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade da lei, entre outros assuntos. Então não percam. Até a próxima.